O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, o Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o dia de Pentecostes. Para nós, a festa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, Nossa Senhora reunidos no cenáculo. E depois, sobre todo o povo, né? Celebrar Pentecostes é, portanto, concluir todo o mistério pascal. Jesus passou fazendo bem, curando, libertando. Depois, ele passou também fazendo todo tipo de bem aos que mais necessitavam. Morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. E semana passada celebramos então a ascensão do Senhor, subiu aos céus e agora envia para nós, como prometido, o Espírito da verdade, envia para nós o Paráclito, o defensor, e com ele os 7 dons. Por isso que celebrar o Espírito Santo deve ser uma grande alegria para nós que recebemos esta graça. No batismo, confirmamos no crisma e podemos usufruir desta grande bênção que antigamente, dizia no Antigo Testamento, somente 3 categorias de pessoas é que tinha o Espírito Santo: profetas, sacerdotes e reis. Por isso que o povo não tinha, mas havia a promessa: permaneçam em Jerusalém, dentro de poucos dias vocês receberão o Espírito Santo. Hoje, os Atos dos Apóstolos narram esse momento, E é claro que com uma linguagem própria do evangelista Lucas, que sabe como falar para que todos o compreendam, para que todos entendam o que ele está querendo dizer, Veja que a semana passada, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, dizia que 40 dias depois da ressurreição do Senhor, foi que ele subiu ao céu, E agora está dizendo para nós que 50 dias depois é que o Espírito Santo desce. Isso porque era a festa de Pentecostes, que já era uma festa judaica, Já tinha a festa de Pentecostes. Os judeus celebravam a festa da colheita, celebravam a fartura, E como as festas judaicas foram cristianizadas, porque aconteceram coisas importantes, na Páscoa, por exemplo, os judeus celebram o quê? Celebram a passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. E nós, cristãos, celebramos também uma passagem, mas a passagem do pecado e da morte para a vida plena e depois a vida eterna, Então, da mesma forma como a Páscoa cristianizada, também a festa de Pentecostes, porque foi nesse dia, então, que narram os apóstolos que aconteceu a descida do Espírito Santo. E ele diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram
então a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Agora, quando Lucas faz essa narrativa, a gente fica olhando mais um vento impetuoso com uma sala fechada, né? Claro, esses elementos que aparecem aqui na descrição da vinda do Espírito Santo são aqueles mesmos elementos que nós observamos no texto do Êxodo, quando Deus entrega no Monte Sinai as tábuas da lei para Moisés. Também se diz que teve vento impetuoso, grande barulho, trombetas, né? Houve também ali língua, fogo, né? Tudo isso são expressões judaicas epifânicas, uma epifania que é uma manifestação divina. Então, quando o autor que utiliza, né, os seus hebraísmos, é para explicar que ali se manifesta Deus. Nós, ocidentais, né, somos herdeiros da cultura helênica, né? Então, da cultura helênica greco-romana, que é bem racional, é diferente. Assim, vamos fazer uma redação, nós colocamos o enunciado, a introdução, depois a argumentação e, por fim, a conclusão. E assim deve ser feito até hoje, não é? Porque somos dessa cultura ocidental. Até hoje, quem vai fazer vestibular é ensinado a fazer uma redação dessa maneira, não é? Senão não vai ser aprovado. E os judeus escrevem de maneira diferente. Eles utilizam essas figuras de linguagem, utilizam, né, para explicar uma realidade, uma verdade. O Espírito Santo veio. E essas línguas de fogo, o fogo que representa purificação, né? Porque a igreja tem várias orações falando, será purificado pelo fogo, né? Em latim, antigamente, as orações terminavam, tinha muitas que terminavam assim, né? Então, quando a gente olha esses fenômenos, né? Para começar, a palavra vento já também é ruá, né? Como a gente lê lá no começo do Gênesis, no princípio ruá pairava sobre as águas, né? O Espírito pairava sobre as águas. Quando Deus soprou aquele vento também no fôlego de Adão, também era o ruá, né? E assim por diante, de modo que ele está dizendo, né, que o Espírito Santo realmente se manifestou. Eles começaram a falar novas línguas, mas não línguas que ninguém entendia, não eram gemidos inefáveis, como que ninguém estava entendendo o que estava falando, não eram palavras quaisquer, eram palavras que eles também compreendiam. E é isso que a gente vê logo depois, porque lá depois da diáspora, né, que os judeus tinham se espalhado pelo mundo, agora muitos voltaram para Jerusalém e vinha gente de todo lugar, e também porque era a festa de Pentecostes, as pessoas costumavam viajar para Jerusalém, e ali ele diz assim, olha, todos nós que somos habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da Líbia, próximo de Cirene, também os romanos que aqui residem, judeus prosélitos, cretenses e árabes, todos nós estamos ouvindo os apóstolos falarem, esses galileus falarem a nossa própria língua. Nós estamos entendendo, porque depois que ficaram cheios do Espírito Santo, né, Pedro faz um discurso para todos, e nesse discurso, quando ele fala para aquela multidão que ouviu o barulho e acorreu aquele lugar, né, acorreram aquela multidão, acorreu aquele lugar para ouvir, né, saber o que estava acontecendo. Então Pedro faz um belo discurso que nós vamos vendo logo em seguida a esse texto, quem lê a Bíblia capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? E quando ele fala, todas as pessoas estão entendendo. É diferente o quê? Da Babel. Ontem foi missa da vigília de Pentecostes. A primeira leitura era a leitura, né, da que falava da Torre de Babel, naquela construção desenfreada, queremos ficar mais alto e mais alto e mais alto, que mostrava o orgulho humano. Não, eu consigo ficar mais alto, eu consigo fazer mais alto. E aí o que acontece? Deus, né, diz o texto, que faz com que ninguém mais se entenda, começam a falar línguas diferentes, né? É uma modo dos judeus explicarem lá a multiplicidade de idiomas no mundo, mas eles não conseguiam entender uns aos outros. Por quê? Porque a linguagem era a linguagem do orgulho, da soberba, aí ninguém se entende mesmo. Aqui é a linguagem do Espírito Santo. Qual é a linguagem do Espírito Santo? O amor. É o amor, né? E por isso a comparação com as tábuas da lei que foram recebidas por Moisés no Monte Sinai.
Lá vinham leis que eram externas, que vinham de fora. Então, quando Deus disse assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, não chamai o seu nome em vão, guardai domingos e dia santo, os 3 mandamentos referentes a Deus. Aí depois os outros 7 mandamentos referentes ao amor ao próximo, honrai o pai e a mãe. Depois, não matai, não matarás. Depois, não cometerás adultério. Depois, o 7º, não furtarás. Depois, o 8º, não levantarás falso testemunho. Depois, o 9º, não desejarás a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçarás coisas alheias. Perceba que são ordens. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É uma ordem que vem de fora para que a pessoa obedeça. Agora, em Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, a lei vai brotar de dentro. Agora o mandamento é o do amor. Quem ama vai honrar o pai e a mãe. Quem ama não vai matar. Não porque tem uma ordem dizendo não mate, mas porque tem no coração o amor dizendo faça o bem. Porque quem ama quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz, quer ver o outro radiante, quer ver o outro alegre, quer ver o outro realizado. Portanto, quem ama não comete adultério, não deseja a mulher do próximo, quem ama não cobiça as coisas alheias, e quem ama cumpre todos os mandamentos. Agora, de maneira muito mais fácil, porque não está sendo imposto, está brotando do coração uma manifestação voluntária de bem e de tudo aquilo que é bom para si mesmo e para o outro. E aí o coração fica tranquilo, e aí um coração cheio de amor é um coração que tem paz, sim ou não? É um coração que tem paz, porque é um coração que tem rancor, que tem ódio, que tem raiva, este coração não pode ter paz. Esse coração que ainda fica acusando, apontando o dedo, vendo defeitos, esse coração não tem paz. Mas um coração que ama, esse coração fica tranquilo diante de muitas situações que outras pessoas entram em desespero. Por isso que a grande lei de Jesus é essa, o amor, amar, amar e amar. A gente sabe que a nossa missa sempre foi rezada até os anos 70, muitos e muitos séculos, em latim. Todos os povos reunidos na mesma linguagem, a linguagem do amor. Por isso que a igreja tem como língua oficial dela, universal, o latim. Antigamente, quando a missa era em latim, você participava da missa no Brasil, você lembrava, as pessoas diziam assim, não entendo nada, entende sim. Lembra que há pouco tempo, tem gente que já era nascida até nos anos 70, as pessoas sabiam rezar Pai Nosso, Ave Maria, sabiam responder, o padre dizia, Dominus vobiscum, como é que respondia? Et cum spiritu tuo, o Senhor esteja convosco, e agora a resposta, Ele está no meio de nós. Essas coisas, as pessoas todas respondiam, e aí, você fosse para o Japão, chegasse lá, o padre ia dizer a mesma coisa, Dominus, você entender, você ia para a Grécia, para a China, ia para qualquer lugar do mundo, e a língua seria a mesma. Isso para dizer que a igreja sempre gostou de uma língua que unisse todos os povos. E agora, ainda que as missas sejam na língua vernácula de cada país, ainda assim há uma linguagem universal na igreja. Nós estamos celebrando Pentecostes hoje, o mesmo evangelho, os mesmos textos proclamados na China, no Japão, na Itália, em Nova York, em todo lugar, todos estão proclamando o mesmo evangelho, porque a igreja é universal. A palavra católica quer dizer universal, todo mundo sabe. Então é essa universalidade de povos, de raças, de línguas, que a igreja então faz uma unidade, ela deseja a união de todo o gênero humano pela mesma fé santa e católica. Então nesse dia de Pentecostes, a gente lembra desses 7 dons, o padre colocou ali uma colinha, como que é? Quais são os 7 dons do Espírito Santo? O que está escrito ali? Fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, que mais? Piedade, temor de Deus, Veja, os 7 dons, mas se não tivesse a colinha lá, você sabia falar de cor?
né? Tem que saber falar de cor, né? Todos os 7 dons do Espírito Santo, e agradecer por esses dons que nos iluminam, fortalecem, nos dá a capacidade de louvar melhor e sempre ao nosso Deus. Que o Espírito Santo então nos ilumine, nos fortaleça, nos dê essa coragem para que possamos ser cristãos de verdade, fazendo bem e amando e realizando assim, né, por uma manifestação interior, todo o bem àqueles que estão à nossa volta, não só porque existe um mandamento externo, mas porque a lei brota do coração, porque a lei maior é o amor. Quem ama, como disse Jesus no Evangelho, perdoa. Recebam o Espírito Santo. Jesus diz aos apóstolos, após a sua ressurreição, no Evangelho de João, e os apóstolos então recebem, e ele sopra sobre os discípulos: a quem vocês perdoarem, serão perdoados; a quem não perdoar, não serão perdoados. É o Pentecoste, no momento em que Jesus também está instituindo o sacramento da penitência. Doravante, os apóstolos terão a responsabilidade de administrar a misericórdia de Deus. Aí as pessoas falam: mas eu não posso pedir perdão direto para Deus? Jesus quis que passasse pelos apóstolos o perdão dele. A quem vocês perdoarem será perdoado, a quem vocês não perdoarem não será perdoado. Por quê? Porque os apóstolos, sendo homens fracos, com as suas fragilidades, seus próprios erros e pecados, saberão ter misericórdia daquele que vem a ele para lhe pedir perdão, para pedir perdão a Deus, e ele saberá exortar, aconselhar, dirigir espiritualmente para o caminho do bem, porque tem o caminho da salvação e o da perdição. Qual é o caminho que vamos escolher? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse Jesus que leva ao Pai. Outros caminhos se perdem, mas quem tem o Espírito Santo está sempre localizado, sempre sabe onde está, sabe o que quer e sabe para onde deseja ir. Para a perdição? Não. Para a salvação eterna. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.